Olá, no programa de hoje, ações que marcaram mudanças no Jequitinhonha. Ao longo de quase 5 décadas, iniciativas jornalísticas, literárias e artísticas tiveram um papel central em transformações sociais experimentadas pela população do Nordeste de Minas Gerais e seguem valorizando os múltiplos talentos locais em prol do desenvolvimento regional. Eu converso com o escritor e produtor cultural Tadeu Martins. Ele é autor do livro Jequitinhonha, 46 anos de travessia de Vale da Miséria a Vale da Cultura, em lançamento pela Arejo Editorial. Bem-vindo, Tadeu, um prazer recebê-lo no Mundo Político. Ô Marco, é um prazer muito grande estar aqui com você, ainda mais falando do nosso querido Vale do Jequitinhonha. Pois é, vamos começar, Tadeu, pelo início dessa travessia que é descrita aqui na obra. Na década de 70, quais eram as inquietações, que moveram você e um grupo de amigos do Vale que estavam radicados aqui na capital mineira a pensarem em projetos que mudassem as perspectivas daquela região que ocupa 15% do território de Minas Gerais, formada aí por cerca de 80 municípios? Marco, eu estudante universitário aqui, fazia engenharia química na UFMG, e 3 colegas, o Aurélio Silbia, que fazia economia na PUC, George Abner, que fazia comunicação na PUC, e Carlos Figueiredo, que fazia sociologia na UFMG. E nos indignava, todos nós da região, nos indignava como o Vale era conhecido. Vale da Fome, Vale da Miséria, Vale do Macharré, todas as matérias publicadas nos apresentava assim. E aquilo nos indignava, porque não era isso, e não é isso. Hoje eu digo, se o Vale fosse um Estado brasileiro, ele seria sustentável. Se fosse um país independente, ele seria sustentável. Então, onde tem uma exploração política que levou o Vale a essa situação. E aquilo, nós falamos, o que é que nós temos que fazer? E eu montei ali uma espécie de tese de vida, que eu registro num livro meu chamado Martelo da Dominação, que eu falei, gente, nós temos que fazer o povo do Vale conhecer a região, porque é só quem conhece que gosta. Você nasceu em Itaubim, e cresceu em Teoflotone antes de se mudar para Belo Horizonte. Isso. Havia, de fato, ali, na sua infância, adolescência, uma certa sensação regional de esquecimento e de abandono que precisava ser revertida? É o que eu digo, o esquecimento ou o abandono era total. Era uma falta de apoio político para a região, sabe? E isso é que, esse descaso com a região é que nos levou a todo esse trabalho. Sempre existiu, sempre existiu. Nós temos lá, pra você ter uma ideia, o mapa do Vale não é definido até hoje. Nós do Vale não sabemos qual é o nosso mapa. Em 95 até 95 nós sabíamos, há 30 anos, portanto. De lá para cá, emanciparam alguns municípios. Hoje o Vale do Jequitinhonha não sabe o que ele é. Já cobramos do governo, lutas assim grandiosas, até registradas nesse livro, e o governo apresenta 4 mapas diferentes. E o governo Zema nos apresentou um 5º. Trabalha com 5 mapas diferentes para a mesma região. A identificação, então, para vocês é um elemento importante, né? O que é ruim não ter essa definição, porque como que se organiza politicamente de uma maneira melhor, com os prefeitos, com os vereadores, com a população, se nós não sabemos, e se Minas não sabe, o Brasil não sabe, o que é de fato o Vale do Jequitinhonha. Já tem trabalho pela frente, né? Agora, Tadeu, as experiências da sua juventude aqui na capital, contribuíram de que maneira para expandir o seu olhar sobre o Vale, né? Você esteve envolvido ali no ativismo, cultural, político. Eu acho que a militância no movimento estudantil aqui na UFMG, nos anos 70, foi que nos levou a esse olhar politicamente formado, sabe? Era um momento de luta contra uma ditadura militar cruel, rigorosa, assassina, e nós queríamos derrubar essa ditadura militar. Então, a militância no movimento estudantil aqui ajudou muito a ampliar essa visão.
E os 4 eram militantes, 2 na PUC e 2 na UFMG. E assim nós começamos a trabalhar no Vale para isso, fazer o povo conhecer, porque quem conhece gosta, gostar, porque quem gosta defende, e defender, porque quem defende é capaz de divulgar. E assim nós plantamos essa semente, que hoje são mais de 500 pessoas envolvidas. Aquele grupo de 4 gerou isso. Vamos contar essa história. Qual foi o papel, inicialmente, do Jornal Gerais, né, que vocês viriam a lançar em 1978 para o desenvolvimento cultural do Vale do Jequitinhonha? O Gerais foi o primeiro passo dessa travessia. Né? Esses 4 aí, nós nos reunimos e falamos que o primeiro passo para fazer o Vale se conhecer é criar um meio de comunicação entre a região. Na época, o mapa era definido, eram 52 municípios. E nós, então, começamos a viajar, criar núcleos nessas cidades, com igreja, com professores, com sindicatos de trabalhadores rurais, com o movimento de artesãos, criava núcleos nas cidades. E bem diversos nos assuntos, né? Porque aí vocês tratavam desde lutas trabalhistas até as produções artísticas. E trabalhando na organização social e política mesmo, né? E com esses núcleos, nós, em março de 78, precisamente 16 de março de 78, nós lançamos o Gerais, cujo slogan era um jornal que quer dar voz e vez ao povo do Vale, que mostra o homem do Vale, sua vida e sua luta por melhores condições de vida. Esse era o slogan do Gerais. Ele existiu por quanto tempo? 7 anos esse jornal existiu e ele foi realmente o primeiro passo dessa grande travessia. Organizou a organização política do Vale da população, não de políticos, seja do governo, seja do legislativo, né? O Vale, essa transformação, se deu graças à fortalecer um senso comunitário, digamos Sim, assim. Foi todo esse trabalho que levou o Vale a ser reconhecido como Vale da Cultura. Ele é feito pela própria população, que se organizou, fez, continua fazendo e com certeza vai fazer muito ainda nesse caminho. Outra iniciativa marcante, Tadeu, que é destacada aqui na obra, né, é o Festivale. Como este evento, né, que completará agora em 2025 a sua 40ª edição, nasceu lá em 1980 e foi sendo aprimorado ao longo do tempo. Nós fizemos em 79, o Gerais promoveu o primeiro encontro de compositores do Vale. E ali nós reunimos 22 compositores de 15 cidades da região, em Itaubim, né? 3 de novembro de 79. E ali superlotou. E esse grande público nos levou, eu era o apresentador do evento, fui o idealizador. Ali no palco, naquela emoção, falei, olha, nós vamos fazer em julho um evento chamado Festival da Canção do Vale do Jequitinhonha, para mostrar o Vale, sem combinar nada com ninguém, na emoção ali, porque estava maravilhoso. Aquele clima que estava ali, rapaz, a gente sentiu, esse é o caminho. A cultura é esse caminho de transformação política e social. E aí foi feito o festival, que continua até hoje, unindo. Ele fez, na verdade, dia 25 de julho, agora ele vai fazer 45 anos, mas vai comemorar o 40º, porque ficaram alguns anos sem fazer. E tiveram 41 edições, porque teve um ano que o governo não permitiu que desse 2 números, então teve edição, né? Tiveram 2 edições no mesmo ano, uma na nascente do rio, no Cerro, e a outra na Foz do Rio, na Bahia. O que chama mais atenção para você no legado do festival para a região? Olha, o festival, ele realmente, o Gerais foi o primeiro passo, diria que o Procurados, que é o encontro de compositores, foi o segundo passo importante nessa travessia, e o festival foi o terceiro e definitivo. Ele consolidou esse nome de Vale da Cultura. O festival ele lançou, sem contar artesão, grupo de teatro, ele lançou 200 artistas que hoje fazem, alguns moram em outros países e que continuam fazendo shows e levando o nome do Vale em vários países. Nomes como
Paulinho Pedra Azul, Tadeu Franco, Rubinho do Vale, Saulo Laranjeira, Célia Mara, Gonzaga Medeiros, toda essa turma nasceu dentro desse movimento que foi o festival, né? Gente de muito talento, né? Reconhecida em Minas e fora daqui, né? O festival desse ano, né, será em Diamantina, retornando ao município após 35 anos, Tadeu. Será um reencontro especial por toda a simbologia que a cidade histórica, né, tem para Minas Gerais e para o próprio Brasil? Ô Marcos, sem dúvida. A minha terra, onde o festival nasceu, teve a primeira edição em 80, em 82 a segunda, só voltou lá em 2023, que voltou lá em Itaubim. Porque são 80 municípios, até você percorrer todos, realmente, cada ano numa cidade reúne tudo. Música, teatro, literatura, cinema, folclore, artesanato, debates, palestras, né? E lá em Diamantina vai acontecer de 27 de julho a 2 de agosto. E vai ser um momento ímpar, porque realmente é a cidade de maior destaque no Vale do Jequitinhonha, é o portal do Vale, e é muito bom estar voltando lá depois de 35 anos, né? Terra de Juscelino Kubitschek. Terra de JK, do grande JK, que foi o grande prefeito de Belo Horizonte, governador de Minas e presidente da República, quem construiu a principal via do Vale, que é a BR-367, que liga Diamantina a Porto Seguro, duas importantes cidades turísticas. Ela começa na Serra, em Diamantina, e termina dentro do mar, em Porto Seguro. Você dizia para a gente aqui, né, nos bastidores do programa, do quanto o Vale se faz presente, né, o Jequitinhonha também aqui na capital mineira, né, não só pelo contingente populacional que veio de lá, mas por nomes que se tornaram emblemáticos na capital, né? Rapaz, eu digo o seguinte, Belo Horizonte deve muito ao Jequitinhonha, né? Se você pegar na política os dois considerados maiores prefeitos de todos os tempos nessa cidade são do Vale, JK e Patrus Ananias, JK de Diamantina, Patrus de Bocaiúva. Quando você vê a parte cultural da cidade, Teatro Francisco Nunes. Francisco Nunes é um maestro da cidade de datas, no Vale de Jequitinhonha. O Museu Abílio Barreto é um historiador, escritor de Diamantina, no Vale de Jequitinhonha. Ou até não só Belo Horizonte, Marco, mas uma surpresa. O Vale de Jequitinhonha, as 3 maiores revoluções no Brasil foram feitas por filhos do Vale. A Revolução Liberal, 1842, que pensou um brasileiro livre, com condição de trabalho, com respeito pela a produção do seu trabalho, foi o Teófilo Benedito Ottoni, mineiro do Cerro, Vale de Jequitinhonha. A segunda revolução foi a Revolução Administrativa, que transformou o Estado, o país, realmente em uma república. Juscelino Kubitschek de Oliveira, Revolução Política Administrativa. E a terceira, a Revolução Social, que foi feita por Betinho Herbert Souza, que é de Bocaiúva, né, e que ele fez essa visão de que todo brasileiro tem direito a comer 3 vezes por dia, que muita gente acha que foi Lula, mas foi Betinho com a campanha contra a fome, que todo o movimento social do Brasil cresce a partir dele. Uma bandeira ainda muito atual, né? Infelizmente não nos libertamos por completo dessa chaga. Agora, Tadeu, você enfrentou dificuldades, né, na captação de recursos para o livro nos últimos anos. O que isso ainda diz, né, sobre uma desvalorização do Vale enquanto polo cultural que precisa ser enfrentada? Esse olhar aí do que a gente pode chamar de mercado, né? Esse livro eu aprovei na Lei Rouanet, em 2018. O projeto foi aprovado na Lei Rouanet. Fiquei 2 anos tentando captar. Procurei exatamente 100 empresas, que são as 100 maiores empresas patrocinadoras da Lei Rouanet,
ninguém se interessou pelo Vale. Porque, na verdade, o erro dessa lei é que ela é a empresa que decide. E a empresa realmente tem outros interesses. Um projeto voltado para uma região onde a empresa não está incluída, né? Onde ele não tem uma resposta ou um retorno empresarial grande, não tem interesse. E aí eu não consegui. Em 2020, eu lancei aquela coisa da idade chegando, né? Sei lá até quanto tempo eu vou estar por aqui, né? A gente não sabe o tempo de passagem. Posso partir? Não, eu tenho que deixar isso. E fiz um e-book, fiz um livro virtual. E agora ele está sendo possível porque em 52 anos de trabalho na região é a primeira vez que eu recebo um patrocínio de um empresário do Vale. Pode registrar 52 aqui, anos, por favor. Que é o Herbert Lopes, né? Lá de Betim, ele é do Vale, né? Betim é o apelido. Ele é dono da HLH, que é uma empresa de assessoria e consultoria que atende mais de 200 prefeituras de Minas Gerais. Mas a que você acredita, por exemplo, talvez o fato de muitos empresários do próprio Vale, né, terem resistência a patrocinar os projetos culturais? Pois tem um pequeno patrocínio, né? Naqueles eventos que vai se fazer. Vai ter apresentação de um grupo teatral da cidade. O comércio local apoia. Vai ter um patrocínio, né, um evento de música, um artista vai lançar um CD, cotiza o comércio ali e apoia. Mas uma coisa desse valor, por exemplo, 1.000 livros... Exigiria, né, já outra... O custo de 1.000 livros, por exemplo, a produção, R$ 77 mil. Ou seja, é um valor alto. Né? E empresários locais apoiam pequenos projetos. Existem as leis, Lei Estadual de Incentivo à Cultura. Um dos livros que eu lancei, apoiado pela Lei de Incentivo à Cultura, a CEMIG patrocinou, foi a História da Minha Cidade. É um livro de 496 páginas, né? E foi patrocinado pela CEMIG na Lei Estadual de Incentivo à Cultura. Mas o empresariado mineiro, brasileiro e até do Vale, eles não têm esse olhar de patrocinar eventos maiores na região, né? Editais regionalizados, já existem algumas experiências, né, em curso nesse sentido, ajudam nessa captação? Tem ajudado muito a região, né? A Lei a Lei Paulo Gustavo e a Lei Aldir Blanc têm ajudado muito. Muitas entidades do Vale têm aprovado projetos, né, nessas duas classificações, o que tem contribuído para o desenvolvimento. Claro que... E a cultura é o caminho, né, para a mudança. A cultura e a educação são os dois polos que promovem verdadeiramente o desenvolvimento humano, né? Nos últimos anos, Tadeu, a região também vem sendo afetada por impactos da mineração, né, com o Vale do Jequitinhonha sendo responsável hoje pela maior parte da produção de lítio no Brasil. Isso tem gerado oportunidades para a população, mas também há alguns relatos de violações graves de direitos humanos e de danos socioambientais ali nas cidades de Araçuaí e Itinga, sobretudo nessas duas que estão ali mais próximas, né, do empreendimento. Como lidar com essas contradições? Olha, eu posso lhe dizer o seguinte, esses benefícios para a população, eles são mais propaganda do que coisa real. É muita gente de fora que está lá trabalhando, para lá ficam o trabalho mais simples, né? E não tem um envolvimento maior da população em todos os campos do trabalho da mineração. Eu sou presidente da Academia de Letras do Vale do Jequitinhonha. Nós vamos lançar agora, dia 26 de julho, em Diamantina, e possivelmente em agosto, aqui na Assembleia, o livro Jequiti Letras, com textos dos 40 acadêmicos. O meu texto se chama A Redenção do Jequitinhonha ou Me Engana que eu Gosto,
que fala exatamente das muitas redenções do Vale. Primeiro com diamante, ouro e pedras preciosas, depois com eucalipto, depois com grafite, com estanho, com granito e agora com lítio. Fica um estrago ambiental imenso naquela região e os resultados não são colhidos pela região. Por isso é que eu digo, se o Vale fosse um estado brasileiro, ele seria sustentável. Ou se ele fosse um país independente, ele seria sustentável. Mas de lá tudo é tirado e nada é levado por falta de uma força política, de organização, política de ocupação do executivo, legislativo. Como sabe? fomentar essa organização, na sua visão? Nós estamos tentando há anos. O que acontece é que muitos filhos que são importantíssimos nessa luta já se candidataram e não são eleitos, porque o Vale tem essa coisa, é um laboratório de políticos que querem se eleger a qualquer custo. O Vale é visitado por muitos candidatos a deputado estadual, federal, que levam dinheiro. E esses cabos eleitorais, sejam vereadores, suplentes de vereadores, às vezes até militantes culturais, que recebem recurso para aprovar aquela candidatura e apoiar aquela candidatura. Então nós chegamos ao cúmulo de 80 municípios, está registrado no livro. Cada cidade do Vale vota em no mínimo 100 estaduais e 120 federais. Ou seja, onde que nós temos uma força política concentrada? Agora nós temos... Passaria pela própria população também mudar um pouco seus critérios na hora de escolher? Está registrado aí. Nós fizemos 2 manifestos, né? 2020 e agora 2024. 2 manifestos para eleger deputados estaduais, federais e vereadores e prefeitos no Vale, né, em 2020 e 2024. 22 e 24, aliás, está registrado. É um primeiro passo, nós estamos tentando fazer isso, sabe? Tanto que primeiro, nós estamos com 3 deputados, 2 estaduais do Vale, que é o Marquinho Lemos e o Jean Freire, e um que tem uma presença boa lá, que é o Celinho Sintrocel, que é do Vale do Aço, mas que tem uma presença boa em várias cidades. E um federal que não olha tanto para o Vale, que é o Igor Timo, né? E o Patrus Ananias, que é do Vale. Então nós estamos aí com 2 estaduais do Vale e 2 federais. Há muitos e muitos anos, há décadas que o Vale não chega a isso. Está melhorando, mas há muito ainda por melhorar. É um processo histórico, né? Em termos de aprimoramento de políticas públicas, Tadeu, quais são hoje, a seu ver, as demandas mais urgentes no Jequitinhonha? Olha, a maior delas, sem dúvida, é a questão de trabalho, sabe? Tem que ter um investimento estadual e federal para gerar emprego no Vale. Porque, veja bem, se você pegar os 3 últimos censos demográficos, se você pegar, por exemplo, 2022, 2010 e 2000. De 2000 para 2010, o Vale diminuiu. De 2010 para 2022, o Vale diminuiu. Continua a diáspora, então, né? O povo sai em busca de trabalho, de melhor condição de vida. Esse é o grande problema. Existem políticas sociais que estão avançando no Vale? Sim, né? Nós temos, por exemplo, na questão do artesanato. Hoje, os artesãos vivem de uma forma bem melhor que viviam quando a gente começou a organizá-los em 1978, a partir dos Gerais, né? A partir da criação de associações. Mas essas políticas públicas, agora mesmo nós tivemos, essa semana, a visita da primeira-dama, né? A Janja Silva esteve lá em Turmalina. O Lula vai voltar com ela agora em Minas Novas, dia 24 de julho.
E o trabalho lá, tinham 3 ministros lá com ela, exatamente para fortalecer a questão do artesanato, que é o principal ícone da nossa cultura, né? O Vale tem 4 ícones, que o primeiro deles é o artesanato, né? Sem dúvida. O segundo é a gastronomia, o terceiro é a música e o quarto são os eventos. Esses 4 ícones ajudaram a criar uma corrente cultural e turística na região. Mas essas políticas estão devagar, mas estão andando. Vamos terminar falando de coisa boa. O livro Jequitinhonha, 46 anos de travessia, será lançado nesta sexta, dia 30 de maio, aqui em BH. Passe as informações, Tadeu, para quem nos assiste e quiser prestigiar. Nós temos aqui em Belo Horizonte um ponto muito interessante, que é o Bar Taboca. Sabe, o Taboca é ali na Goiás 14, é o bar e restaurante, que tem uma pizza de pão de queijo, é um lugar muito aprazível, muita gente dos bancos da Prefeitura de Belo Horizonte, que é ali no fundo da Prefeitura, onde era o Estado de Minas, né? E lá virou um ponto de lançamento de livros e CDs, né? Então, vai ser lá o lançamento, né? Dia 30 de maio, nessa sexta-feira, 19 horas, onde a gente vai... Tem vários depoimentos no livro de pessoas que participaram ativamente dessa construção no Vale, dessa travessia. E muitos deles estarão lá, né? E nós vamos fazer isso, né? Conversar sobre o Vale, muita gente aí da poesia que vai declamar, vai ter ali um sarau, alguns músicos que vão tocar. Então, vai ser um encontro festivo para fazer o lançamento dessa obra. É um livro de 888 páginas, né? Como você disse, que eu conto toda essa história dos 52 anos de meu trabalho no Vale. Começa antes um pouco da criação dos Gerais, né? E essa travessia, querendo ou não, ele parece até um pouco, em alguns momentos, assim, autobiográfico, porque eu relato o que eu vivi, eu estava presente, né? E eu espero todos vocês nessa sexta, 19 horas, no bar e restaurante Taboca, na Rua Goiás, número 14, ali onde era o Estado de Minas, esquina de Rua da Bahia, em frente às estátuas de Carlos Drummond de Andrade e Pedro Nava. Por isso mesmo, 2 grandes escritores, nós vamos estar em frente. O lugar é emblemático por isso também. Muito obrigado por essa conversa conosco aqui no Mundo Político, Tadeu. Sucesso aí com a obra e na continuidade, né, das ações culturais aí no Vale do Jequitinhonha. Pois é, e eu espero estar de novo com vocês aqui na Assembleia. Nós estamos planejando o lançamento do livro da Academia de Letras do Vale no dia, aliás, o dia ainda não está definido, em agosto desse ano, aqui na Assembleia, que é um livro com obras dos 40 acadêmicos. Muito obrigado, Marco. Um abraço para todos vocês. Estaremos de olho. Eu conversei com Tadeu Martins, escritor e produtor cultural. Falamos sobre o livro de sua autoria, Jequitinhonha, 46 anos de travessia de Vale da Miséria a Vale da Cultura. A obra, lançada pela Arejo Editorial, destaca o papel de projetos jornalísticos, literários e artísticos na geração de desenvolvimento e de transformações sociais na região nordeste de Minas Gerais. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.